Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Margarete Siqueira do Instituto Capilari de Belo Horizonte e eu estou aqui hoje no QG da Granda, na Martibel, para conversar com um grande mestre, o professor Celso, que é um orientador junto à nossa marca Instituto Capilari ao longo desses anos, né? Um parceiro, a Granda é uma parceira de desenvolvimento da nossa marca. E eu, como coordenadora técnica que tem ali o objetivo de desenvolver os profissionais em Minas Gerais, estou aqui hoje para um bate-papo e planejamento, né, professor? Prazer te receber, obrigado pelo convite. Esses tópicos que você pontuou aí são extremamente relevantes de serem conversados, levando em consideração esse momento tão importante pelo qual o mundo está passando. Acho que muita coisa deve mudar a partir daqui e isso torna essa conversa, esse bate-papo ainda mais importante. Pois é, professor, esse novo momento, né? É um momento de recomeçar, de perceber que o mercado da beleza, ele busca uma educação técnica, uma educação que tenha realmente esse cunho acadêmico aprofundado, né? Então eu queria conversar com você até para uma orientação para que nós possamos desenvolver cada vez mais Minas Gerais, que é o objetivo do Instituto Capilari, construir pessoas nesse novo contexto. Quando a gente fala de educação técnica dirigida, professor, para o profissional cabeleireiro, porque ele vai ser, nesse momento, os profissionais que mais estão em busca de uma mudança significativa, né? Olha, Margarete, quando a gente fala de educação técnica dirigida, a primeira coisa é reconhecer os pontos que são fundamentais para a edificação de um grande profissional e reconhecer também, nesse momento, qual é a principal fragilidade do nosso setor. Eu acho que quando a gente fortalece os pontos que são essenciais e quando a gente também cria opções para combater a fragilidade que foi estruturada, que foi se estruturando ao longo desses últimos anos, a gente automaticamente está favorecendo a construção de um cenário futuro que possa conduzir esses profissionais de agora para um futuro melhor, né? Nós temos aqui na Granda uma série de projetos que eu gosto de dizer que são padronizados, porque eu acho que um bom projeto de educação ele precisa primeiro ter padrão. Você constrói padrão dentro desses projetos estabelecendo dinâmica de ensino, metodologia de ensino bem edificada, bem construída, bem direcionada, dando foco na parte prática, porque você falou uma coisa aí que é muito bacana, né? Aproximar as pessoas de um conhecimento técnico, científico e acadêmico, isso é importante. Sim. Dar origem para as informações, justificar os porquês das coisas, mas acima de tudo, transformar isso em coisas palpáveis. A gente, internamente aqui na empresa, a gente tem uma preocupação sempre latente de gerar oportunidade de experiência prática e associar essas informações que são técnicas e acadêmicas, que têm cunho científico, numa condição, numa visão, numa oportunidade de ser percebida e entendida. E a gente só consegue fazer isso através da modulação de atividades práticas. Sim. Que não necessariamente vão acontecer em pessoas. Às vezes a gente usa cabeças de boneca, às vezes antes de pôr a mão na massa, a gente faz uma apresentação prática para que todos possam ter uma noção do tempo das coisas, de quantidades de produto, de reações químicas. Então, construir a metodologia é o primeiro grande passo para você edificar bons programas, para você construir boas abordagens em cima desses temas que, dentro da nossa visão técnica e mercadológica, são os temas principais a serem trabalhados nesse momento. A gente tem aqui muitos programas padronizados dentro do campo da terapia capilar. A gente tem o Iniciação à Terapia Capilar, que é um curso de 2 dias. Nós temos um outro curso que é fabuloso,
que é o curso de iniciação à aromaterapia e argiloterapia, que contempla todo o cenário que foi construído pela empresa nesses últimos anos em cima de óleos essenciais, vegetais, argilas, esse conceito de produtos naturais, que é um conceito que tende a dominar o futuro. A gente tem um programa novo que está vinculado a um projeto de educação novo que é muito, muito amplo, muito grande, muito forte, que é o curso de reflexologia em terapias integrativas. Sim. E que tem relação com esses produtos que estão compondo aqui o nosso cenário hoje, e que tem chancela da ENAT, da Escola Nacional de Terapias Integrativas do Brasil, cuja direção técnica é feita pela doutora Érica Ribas, uma grande amiga. Um beijo para a doutora Érica. Sim, né? E eu quero aproveitar, professor, para falar que em Belo Horizonte já estamos lá com as matrículas abertas, viu, pessoal? Fiquem ligados, isso vai se alastrar pelo país, e a gente precisa entender que isso é o primeiro passo para fazer uma extensão de projetos de educações mais profundos, né? Sim. Projetos mais profundos que estão baseados nesse programa novo de práticas funcionais em terapias integrativas. Sim. E que tem uma missão mais do que técnica, mas uma missão profissional e social de resgatar alguns profissionais que se perderam um pouco nesses últimos 2, 3 anos. A gente quer muito resgatar as manicures, as pedicures, as depiladoras, o pessoal que também tem relação com o processo de construção de saúde, beleza e bem-estar. A gente não separa mais beleza de saúde, né, como acontecia em décadas anteriores. Hoje não existe beleza numa pessoa que não é saudável. Então a beleza ela é ponto culminante de um processo de construção de saúde. Por isso que ela é integrativa, né? É por isso que ela é integrativa e por isso que ela é multidisciplinar. É por isso que a gente tem tantos profissionais diferentes, de diferentes áreas da saúde, compondo esses programas que têm se aproximado da gente. Às vezes eu fico parando, por exemplo, quando eu comecei em projeto em 2016, eu dava curso para ABT. Eu não queria só dar curso para ABT, meu objetivo era, além do curso, construir as pessoas que usassem e consumissem aquilo que eu acredito, né? Eu gosto de falar que eu sou grandete. Margarete é grandete, né? E eu tô lá para formar grandetes, que são pessoas que realmente acreditam em toda uma construção de engenharia de marca, que é isso que a Granda representa para mim. E aí eu olhava para aquilo e falava, gente, mas não tá bom, eu não estou conseguindo fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conectar pessoas? Eu acho que hoje a nossa malha, ela precisa entender como conectar pessoas. Esse desafio, Margarete, ele vem se alastrando pelo país, e eu acho que as pessoas que têm mais tempo de convivência, de vivência com a empresa, com a marca, elas têm uma facilidade melhor, elas têm uma facilidade mais evoluída, mais lapidada de enxergar essa situação. Né? Você citou o contexto da engenharia cosmética. Eu realizo meus sonhos pessoais através de desenvolvimento cosmético. Cada pessoa realiza o seu sonho através de uma coisa. Eu entendo que quando eu faço alguma coisa bem feita, eu estou ajudando as pessoas. Quando você faz alguma coisa mal feita, ou só por fazer, ou você despreza o seu propósito, você não está ajudando ninguém. E pior do que isso, às vezes você está atrapalhando alguém, né? Porque eu entendo que parte importante do meu trabalho, que sou um dos profissionais dentro da empresa que compõe o projeto de desenvolvimento de produtos, e que na nossa visão empresarial é a forma que a gente tem de se relacionar com o mercado, através da nossa marca, dos nossos produtos. Sim. Como a gente chega nas pessoas, são os motivos que nos levam aos lugares, os motivos pelo qual a gente se reúne com as pessoas. É para conversar dessas coisas, para orientar, para ensinar, para esclarecer, para elucidar, né? E eu entendo hoje que essa linha, essa ideia de realizar o nosso propósito através de bons projetos de engenharia cosmética é o que fomenta a cultura da empresa, porque isso vai se alastrando através das pessoas. Só que não é todo mundo que entende
que a ideia não é simplesmente o vender. O vender é uma parte pequena do processo. A venda é uma parte pequena do processo. O que acontece é que através do projeto da engenharia cosmética, a gente tem motivos extraordinários para reunir as pessoas e dividir experiências técnicas, experiências de vida, experiências cosméticas, experiências de saúde, de beleza, de bem-estar e, mais do que qualquer coisa, de compor a estruturação desses projetos de educação, que no final das contas tem essa ideia de ensinar muito sobre coisas técnicas, mas que naturalmente passa pela edificação de melhores empresários, melhores gestores de beleza, melhores gestores de pessoas, né? Eu costumo comentar sempre que quando o projeto do Papa Beauty começou em 2016, era muito comum a gente ouvir depoimentos das pessoas e as pessoas começavam a contar a sua própria história e acabavam chorando, porque o curso acabou se transformando, o programa começou a ser percebido por essas pessoas, por esses profissionais que vinham buscar uma visão nova de mercado, de produto, de beleza, como uma forma de olhar para si mesmo. Então a pessoa se obrigava, o aluno se obrigava a olhar para dentro dele e reavaliar muita coisa, repensar muita coisa, questionar muita coisa. Então o Papa Beauty, acima de tudo, é um programa de educação técnica dirigida e que passa pelos fundamentos do que é ser um bom profissional de beleza, de como a gente tem que pensar esse cenário novo de químicas capilares, de como a gente precisa ver cabelo de uma forma mais profunda. Pensar que o cabelo é um marcador de saúde, então a gente tem as disciplinas lá de cosmetologia, de terapia capilar, de saúde integrativa, né? A gente acaba dando uma importância enorme para o conceito de biossegurança, Sim. que se ampliou nesse ano que a gente está vivendo toda essa situação de pandemia. E esse programa tem tudo isso de extraordinário, mas o que está por baixo, na plataforma, ele está apoiado, acima de tudo, numa experiência humana. Sim. Da pessoa entender a importância do atendimento humanizado, da gente saber que todos nós somos profissionais de saúde de alguma forma e que a gente lida com pessoas e que às vezes as pessoas nos procuram em momentos de fragilidade, né? Então esse reconhecimento, essa reavaliação dessa dinâmica nova é a essência do Papa Beauty. E esse próximo ano de 2021 vai ser um ano importante para a gente. O programa vem crescendo desde 2016, ele vai completar 5 anos de existência, nós estamos indo para o seu 5º ano de existência, a gente já formou muitas turmas em diferentes lugares do Brasil, a gente meio que modificou a condição geográfica do programa, então a gente está levando para alguns lugares onde ele nunca aconteceu, isso vai ser uma experiência nova para a empresa, para esses lugares. E tem uma coisa que eu acho assim muito bacana, é que todo mundo compra a ideia e os profissionais, quando veem a apresentação do projeto e conversam com os responsáveis, com os coordenadores locais, a gente tem percebido que a adesão tem crescido. Porque, na verdade, professor, quando a gente fala desse projeto especificamente, na qual eu fui aluna, né? Então eu falo que eu sou filha do projeto. Ele realmente é um projeto de mudança de vida. Quando você falou sobre o aproximar, o olhar para si mesmo, você, a partir do momento que você passa por um programa desse que ele traz um viés de forma de pensar e interpretar cenário de cuidado, aonde eu vou trabalhar com a beleza na essência, eu preciso primeiro olhar para mim, olhar para a minha saúde, ver a minha conexão com essa beleza, e aí a partir disso eu quero o quê? Transbordar, externar tudo aquilo que eu aprendi. Então ele envolve muito mais do que um dimensionamento só de
programa, ele não fica só em sala de aula, ele conecta as pessoas, ele traz o aluno a querer ter um pertencimento. Eu acho que a palavra mais adequada para esse projeto, Papa Beauty, é pertencimento. Eu quero pertencer a esse novo contexto e eu quero mudar a vida das pessoas. Eu fui transformada, então eu vou te transformar. E aí você fica tão encantado, tão motivado com aquilo, que é uma corrente do bem, um passe adiante. E eu te falo isso como aluna, que transformei a minha família através da marca Instituto Capilari, mas eu vejo que em Belo Horizonte, em 2017, quando vocês começaram, nós começamos esse projeto lá e nós temos lá as nossas filhas, né? Porque eu considero filhas do projeto. Meninas e mulheres que tinham uma situação de fragilidade, que eu quero falar com você sobre esse tema, e que o projeto transformou a vida e a carreira. Então, eu acho que o projeto, quando a gente fala de proposta, ele pega um profissional em situação de fragilidade, mas é uma fragilidade de conhecimento, é uma fragilidade de não ter a interpretação de mercado. Eu atuo na área da beleza e eu sou aquele profissional que recebe vou usar um termo positivo, que vocês entendam que a minha palavra nesse momento está sendo apresentada de forma positiva. O vendedor de cosmético, que é aquela pessoa sacoleira, ele chega, deixa determinado produto, fala assim, usa, você vai vender isso para a sua cliente, de tal forma, você executa a técnica lá, mas nem você sabe o que você está fazendo, e aí você começa a consumir muito produto de uma indústria não legal, porque ela não está te oferecendo nenhuma oportunidade, e você não consegue manter o cliente na sua cadeira. Quando vem um projeto estruturado, né? Eu como aluna, eu passei por isso, eu trouxe esse entendimento para a minha vida e decidi que eu queria transformar a vida de outras pessoas. Eu percebi que a base da educação, que é, puxa vida, eu coloquei essa cliente na minha cadeira, eu vou olhar para ela e vou entender qual que é a dificuldade que você citou, professor, que é a humanização. Qual é a sua dificuldade em relação ao seu cabelo ou a sua estética em geral, né? A questão da estética capilar. A partir daí, ela me passou todos os problemas, as dificuldades, dentro daquela base que eu entendi, que tem a ver com o conceito couro cabeludo, a parte de embelezamento ou visagismo, porque todos esses contextos estão dentro do projeto. E aí eu consigo avaliar através de uma ficha de anamnese e oferecer o melhor recurso que está dentro da engenharia cosmética. O profissional da beleza, professor, ele é um profissional que atua com isso, cosmético pronto, livre venda, consumo para o cliente. Como que eu vou trabalhar com essas ferramentas se eu não entendo qual é a real necessidade do meu cliente ou o que esse ativo me oferece de resultado enquanto contato com aquele couro cabeludo ou com aquele fio? Então essa é uma fragilidade. Mas eu acho que eu entendo que esses tópicos que você acabou abordando é um dos alvos, né, do programa do Papa Beauty, de tantos outros programas que nós temos dentro da empresa, que põe o cliente, que põe as pessoas, que põe o ser humano de uma forma geral como grande propósito, como grande alvo disso tudo, né? Uma das missões importantes desses programas de educação e mais propriamente do Papa Beauty, eu entendo que é justamente apurar os olhos, refinar os olhos e os sentidos para que os profissionais tenham uma percepção mais refinada de beleza, mais refinada sobre a pessoa, sobre o ser humano que é dono
do estereótipo, né? E aí a gente invade um pouco a área do visagismo, que estuda temperamentos, personalidades, estilos, né? E que no final das contas é justamente o desenvolvimento desses tópicos, é justamente após o refinamento dos olhos, da percepção de beleza, que a gente prepara esse profissional para ter um senso e uma capacidade técnica de desenvolver a prática da humanização no atendimento. Sim. Então, é um programa que, além de cunho técnico, tem cunho de desenvolvimento humano profissional e desenvolvimento social. A gente precisa cuidar melhor uns dos outros, né, Margarete? Acho que o desafio é esse. Você vem com uma missão muito bonita, você tem um trabalho incrível e um propósito no desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, né? Você é responsável técnica por tantas outras pessoas, responde pela empresa no Estado de Minas. A gente cuida disso num cenário nacional e também um pouco internacional. E a gente vê que o desenvolvimento ele passa pela capacidade de cada pessoa, né? Os números eles automaticamente se constroem de acordo com o desenvolvimento profissional de cada um desses líderes. Como você em Minas, a gente tem muitos outros líderes nos outros estados. Sim. E isso passa por esse desenvolvimento profissional, técnico e humano. Que é uma das coisas que está muito inserida dentro do contexto da estruturação técnica de todos os programas de educação da marca, né? De todas as parcerias que a gente tem com outras instituições. E lembrar que quanto maior fica o projeto, mais pessoas você tem envolvidas, né? Às vezes as pessoas me questionam sobre o que é ser um bom técnico, quanto tempo leva a preparar um professor. Um professor leva muito tempo, 10, 12, 15 anos às vezes, preparar um bom professor. Então o professor ele tem estágios, ele tem níveis, ele tem momento, ele tem idade. Tudo isso são fatores que às vezes dizem, né, qual é a qualidade do professor, qual que é o nível de preparação. A gente fala inclusive de controle emocional, né, de condição física, de você manter o mesmo entusiasmo do começo ao fim. A gente tem programas de 2 dias. E a gente já tem, às vezes, para lugares mais inóspitos, lugares mais distantes, a gente tem programas que trabalham 4 dias direto. E as pessoas pensam, poxa, será que eu aguento estudar 4 dias? Pensa, será que o professor aguenta trabalhar 4 dias inteiros? Né? Com que entusiasmo ele vai começar e com que entusiasmo, força física e tom de voz ele vai terminar. Então, preparar esse profissional que tenha uma visão ao mesmo tempo neutra, mas bem estabelecida, né? Porque tudo que vai acontecer a partir dali tem cunho mercadológico, tem cunho comercial, profissional, de atendimento, inclusive. Mas antes de mais nada, aquilo é um projeto de educação. Aquilo passa por preparar pessoas, por elucidar ideias, refinar ideias, construir e justificar escolhas, protocolos, né? É muito comum em alguns eventos, Celso, para resolver esse problema eu aplico o quê? Falou, a questão não é o que você aplica, a questão é você saber o porquê que você está aplicando. Qual que é a relação disso que você escolheu com o problema que está diante de você? Conhecer isso, entender isso é o que te diferencia. Aplicar isso nisso não é o que te diferencia. Né? Então, antes de mais nada, o papel do Instituto Capilar e de tantas outras empresas lindas que a gente tem de educação, de gestão de pessoas vinculadas à Granda, passa pela construção desses profissionais que que constroem uma visão muito clara que desenvolver empresas, desenvolver marca, desenvolver produtos, desenvolver mercado, passa, antes de tudo, por desenvolvimento humano. Sim. Né? Então, muitas pessoas procuram os programas porque se sentem, às vezes, perdidas, né? Tem dificuldade de enxergar o mercado, ou, às vezes, se debruça diante das mídias sociais e acaba se sentindo massacrado por tanto comentário e tantos conceitos que vêm de tantos lugares que a gente não sabe quem, no final das contas, quem trouxe. Quem criou, né? Quem criou. Ô Celso, olha que interessante, né? Isso que você está me falando me trouxe a palavra plano de carreira. Porque
Eu, né, que tenho uma experiência com a marca Granda. Eu comecei com a Granda em 2008. Aliás, em 2009, me desculpe. 2009, então lá se vão 11 anos. Exatamente. E eu me lembro que quando eu te conheci na Beauty Fair, eu fui lá para fazer compra de material de consumo, porque eu era de uma outra área. E eu estava migrando para o mercado da beleza para vender autoclave. Então eu fui numa feira da beleza e eu fiquei encantada. Eu falei, gente do céu, não sabia que era desse tamanho. Se tanta gente que está aqui, se eu vender autoclave para todo mundo, eu tô milionária. Engano, eu estava entrando no mercado despreparada. E aí, pensa bem, hoje a minha análise, depois de 11 anos pensando nisso, muitas pessoas enxergam que o mercado da beleza ele é construído de profissionais falidos que perderam o emprego ou querem fazer alguma coisa, não sabe, eu vou trabalhar com um salão de beleza. E na verdade não é, porque esse mercado ele mudou muito. Nós temos uma construção nessa área aí, pelo menos junto com a Granda, de mais de 15 anos, 20 anos de marca. E pelo que eu conheço da marca, estive aqui dentro, eu sou prova viva disso, você sempre educou de forma muito distinta de mercado. Lá atrás, em 2011, 2012, eu confesso que eu não tinha a mínima ideia do que estava sendo construída. Eu hoje entendo. Quando eu fiz o primeiro Triap Connection, que nós falamos sobre colorimetria, depois, um segundo Triap Connect falando de alisamento ético em 2012. Pensa bem, era o auge dos produtos inadequados, ilegais, que agora nós temos uma manifestação da Anvisa. Sim, finalmente. Finalmente, né? Então, quando a gente fala de plano de carreira, eu enxergo que quando eu entrei na área da beleza, eu falei, puxa vida, uma área farta que eu vou ganhar muito dinheiro. E eu ainda vejo isso hoje espelhado em muitos profissionais. Aqueles que vendem para o salão de beleza, que não sabem o que está vendendo, que são os distribuidores. Eu percebo que as pessoas que querem ter o salão de beleza, trabalhar com determinado tipo de cabelo, formas e texturas, também ainda não entendem o que realmente o valor da tricologia estética e a tricologia cosmética. Quando a gente traz esse entendimento para toda essa evolução de construção aqui, Papa Beauty, Triap Connection, o projeto de iniciação que é o Granda Hair Therapy, que foi esse que você citou de 2 dias. Sim. Você está trazendo, né, junto com a marca, junto com a minha família, que é a família Instituto Capilari, um processo de conhecimento para abrir a mente das pessoas que empreender beleza é entrar numa área que hoje gera um recurso muito grande a nível Brasil, porque é uma área que não existe crise, mas que as pessoas estão buscando. Existem dificuldades, forma, mudanças. Isso. Né? Uma forma de cuidado diferente. Uhum. E a marca, ela se preocupa com isso. Porque eu me lembro que em 2014, olha pra você ver, eu sou cheia de dados. Estamos voltando no tempo aí, né? Em 2014, quando eu participei de um Triap aqui, você falou assim, pessoal, a nossa marca, ela tem um propósito de desenvolver engenharia cosmética para cuidar do que as pessoas estão fazendo lá fora. Você lembra quando disso. foi lançada a reflexologia crânio-facial? Foi. Celso, 2014. Um conceito que a gente chama até hoje de fitocapelos. Pois é. Aplicação de recursos naturais e de fitoterapia na construção de cosmecêuticos. Isso foi começado em 2014. Pois é. Quando nós lançamos, porque eu sou da marca, Mas você sou filha pertence, da marca, né? Você pertence a tudo isso. Sim. Quando você lançou o Spa Blue,
a tecnologia para trazer aí essa regularização desse problema de afinamento e de calvície feminina que tinha na ocasião. Nós acreditávamos que era pela intensidade de processos inadequados de couro cabeludo, né? Hoje nós já evoluímos milhões de anos, a linha ela é muito mais... mais extensa, mais completa, Isso. Evoluiu em todos os sentidos, inclusive no contexto de composição, né? É um dos produtos mais vendidos da marca hoje, né? Esse cenário de terapia capilar, ele está prestes a completar 10 anos dentro da estrutura da empresa. Sim. Eu tive que estudar muito e aprender muito para entender como seria a melhor forma de formular, de contextualizar itens, produtos, né? Os shampoos de terapia capilar, eles têm fórmulas um pouco diferentes. Os ativos que a gente usa são tecnologias caras, naturalmente, né? Isso vai obrigando a gente a investir muito em estrutura, em capital humano, em bom laboratório, né? Em bom maquinário para produzir. Obriga a gente a olhar o portfólio de tudo que está sendo construído a longo prazo. Você não pode olhar nada a curto prazo, e isso é uma coisa que te obriga a se desenvolver em todos os âmbitos, enxergar as coisas a longo prazo. Enfim, não é fácil, não é simples fazer, mas tudo passa por essa questão da construção do plano da carreira. Quando a gente fala plano de carreira, Margarete, a gente não se refere só ao nosso cliente, a gente se refere a nós mesmos. Sim. A gente se refere à carreira que a marca vai construir. A marca, ela tem que ser feita para ter uma vida muito longa. É assim que se faz, né? E você só pode construir algo que tenha vida muito longa se você tem bom planejamento, se você tem muita certeza do que você está fazendo, se você tem muita capacidade de resiliência, que são as adaptações que você tem que fazer na estrutura, nas pessoas, nos departamentos, no jeito de pensar, no jeito de formular, né? E convencer, antes de qualquer coisa, as pessoas de dentro da empresa que aquele caminho é um caminho seguro e que pode representar a construção de uma plataforma muito sólida para apoiar tudo que vem depois, né? Então, plano de carreira é algo fundamental, é um tema que a gente precisa conversar muito hoje. Só que os profissionais da nova geração, e você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, né? Quando você citou que lá atrás o cabeleireiro era um profissional que virava cabeleireiro por fruto de desemprego. Sim. E tal. Isso realmente houve uma época em que isso acontecia muito, mas eu me considero privilegiado porque eu acabei trabalhando, eu acabei participando de um momento do mercado onde eu assisti muitas pessoas jovens escolherem isso como carreira. Como direção, né? Como direção, a pessoa adotar isso para a vida. Falou, não, é isso que eu quero ser profissional de saúde, beleza e bem-estar. Né? E eu acho que o mercado começa a sofrer grandes mudanças a partir daí. Sim. Quando você começa a ter a construção das universidades, dos cursos, né? Os cursos de tecnologia, estética e cosmética cresceram muito no Brasil inteiro. Sim. Eles se alastraram pelo Brasil. Acontece uma coisa hoje que eu acho incrível, que é a questão da linearidade, o nível, a diferença de nível técnico caiu muito, ela se achatou. Uhum. Então você olha cursos no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, você vê coisas de mesmo nível. Bons professores, os professores melhoraram muito, né? Isso obrigou todas as empresas do meio a desenvolver produtos cada vez melhores. Então é um processo que está envolvido no contexto da construção de carreira. Mas é positivo, né? É positivo. E isso obriga a gente a fazer coisas cada vez melhores, obriga a gente a competir em níveis cada vez melhores e maiores. Né? Competir em alto nível significa se qualificar muito, investir muito em pessoas, em tecnologia, em estrutura, fazer muito bem, ter uma imagem cada vez mais forte, mais confiável, né? Significa construir história, construir trajetória.
Sim. que é o que vocês têm feito lá em Minas, Sim. de uma forma extraordinária. E o que a gente tem visto aqui com uma alegria sem tamanho é que cada vez que vocês se reúnem em Minas, que a família é maior e mais forte, mais capaz, Sim. né, de trabalhar junto, de lutar pelo mesmo propósito, de dividir experiências. Então, acima de tudo, Margarete, construir um plano de carreira é saber com quem que você quer caminhar. Sim. É escolher com quem. Eu quero caminhar ao lado de quem? Porque nesse mundo ninguém faz nada sozinho. Quem são meus parceiros, né? Pois é. Mas olha, Celso, quando eu falo que anteriormente a visão que as pessoas tinham era assim, igual eu entrei na área e falei, olha, super fácil, vou empreender, mas eu estava despreparada. E aí, eu, graças a Deus, parei aqui. Né? Fui uma privilegiada. Foi abraçada pela empresa. A palavra maior foi privilégio. Eu fui uma privilegiada de ter escolhido e de ter feito a minha parte. Porque eu recebi, de certa forma, eu vou usar uma palavra que está muito em moda hoje, uma mentoria ao longo desses 11 anos, digamos, 11 não, são 15 anos que nós trabalhamos com a Granda. E a direção foi escolha da família Instituto Capilari. Tudo que foi ofertado, nós enxergávamos como um crescimento pessoal da nossa empresa. Quem é a nossa empresa? Instituto Capilari. Nós demos o nosso melhor nesse processo. E a partir daí, eu entendi, quando vocês ofereceram aqui dentro do Centro Martibel o primeiro projeto de formação em terapia capilar, numa sala de 35 pessoas. Foi. E hoje nós temos incríveis, acho que uns 12 profissionais que formaram na minha turma, que enxergaram o mercado, visão de inovação. Estão conectados. E o restante está fazendo o quê? Fica a minha pergunta, tá, gente? Que eu adoro esse pensar, né? E aí, por que eu estou te falando isso? Plano de carreira. Você tem que querer, tem que fazer a sua parte, tem que ter as parcerias, né? E eu queria dizer que não é difícil, porque hoje o projeto Granda a nível Brasil, que é o projeto PB, que é do Papa Beauty, por exemplo, no processo da pós-pandemia, vocês criaram uma oportunidade de inserção, um curso na plataforma remoto online, com um material de primeira qualidade, no valor de R$75. Nós fizemos em Belo Horizonte sucesso total. A ideia era pegar o programa que já existia, Sim. Né? Pegar toda a composição teórica do programa, uma parte da apostila, não toda ela, mas uma parte da apostila que pudesse representar bem a parte teórica do curso, e adiantar via plataforma online essa parte teórica para construir fundamentação. E diante disso, a gente imagina que a gente tenha nesse período construído um cenário para 2021, Sim. onde essas mesmas pessoas que usufruíram e degustaram desse conhecimento na plataforma online poderão fazer com esse desconto, né, desse valor que já foi pago, toda a parte prática e presencial do curso. Sim. Então, a dinâmica foi movimentar o mercado, ao mesmo tempo criar mercado futuro e criar acontecimento, construção de cenário futuro para o ano que vem, no sentido de mostrar para as pessoas que há muito por fazer, por aprender, por estudar, né? A plataforma online, Margarete, eu penso que essa aceleração da percepção da oportunidade online, do ensino à distância, que foi promovida pela pandemia, ela não vai regredir, ela não vai retroagir. Mas é importante a gente reforçar aqui que ela jamais vai substituir aulas presenciais, ela jamais vai alcançar a qualidade da experiência presencial, porque se há alguma coisa importante em qualquer projeto de educação, é o milagre da aceitação humana, é a interação entre as pessoas.
Essa é uma das coisas mais importantes de qualquer projeto de educação, seja ele qual for, aonde for, não importa. Entende? Então, o que a gente quer fazer todo mundo entender dentro da malha de distribuição, dentro dos nossos projetos nacionais, no Pop-Up Beauty, no Triap Connection, no Iniciação à Terapia Capilar, no Alquimia, no Reflexologia, e a gente vai ter tantos outros programas, a gente tem tantas outras parcerias, né, com a Academia Brasileira de Tricologia, com a Escola Nacional de Terapias Integrativas, e a gente tem tantos outros bons projetos acontecendo, que é para que as pessoas se sintam incluídas, né? E amparadas dentro de tudo aquilo que a gente está construindo. Sim. Porque a verdade é que hoje as empresas não fazem nada para si mesmo. Elas não fazem para elas fazem para os clientes, para os parceiros. A ideia disso tudo é movimentar negócio através da conexão entre as pessoas. Então, a empresa precisa ser cada vez melhor e eu imagino que isso também venha com o tempo. A gente não constrói isso de uma hora para outra, né, Margarete? É com a maturidade. É, né? Com a maturidade, que eu acho que a gente tem percebido essa maturidade nesses últimos anos, né? O Grupo Martibel esse ano completou em fevereiro 25 anos de idade. A gente está aqui já há algum tempo. Ao longo desses 25 anos a gente construiu muita estrutura física. A fábrica nossa é própria, uma estrutura incrível, maravilhosa, muito certificada, muito bem documentada. A Martibel hoje, que é a distribuidora central da Granda, o nosso prédio aqui já não comporta, né, a empresa não cabe mais dentro do nosso próprio prédio. A gente já tem outros pontos de distribuição, de armazenamento. Então, eu de verdade penso que isso é fruto da nossa capacidade de desenvolver pessoas. Sim. Porque quem faz a empresa acontecer são as pessoas, né? Eu queria fazer um comentário com você que eu acho que é oportuno para isso que a gente está conversando, que é o efeito mentira ou o efeito ilusório das mídias sociais. Eu tenho mídia social, você tem também, as empresas têm. Só que eu acho que às vezes as pessoas se embasam ou se baseiam tanto nessa dinâmica que a pessoa esquece que o que de fato constrói a empresa é você ir lá na rua, você visitar o teu cliente, você estar em contato com ele, você trocar calor humano, você poder apertar a mão, dar um abraço, tomar um café junto, dialogar, pôr a mão no cabelo junto, fazer as coisas, né? E tem gente que não, tem gente que acha que vai movimentar tudo ali a partir do telefone, né? Só mandar mensagem. Tem empresas, obviamente, empresas gigantescas, verdadeiros organismos multinacionais que vivem dessa operação eletrônica, a gente sabe disso. Mas isso não compõe o cosmético profissional. O cosmético profissional ele é baseado em duas coisas: em relacionamento e educação técnica. Sim. Esses são os dois grandes pilares do cosmético profissional. E eu aprendi isso com meu pai quando eu tinha 16, 17 anos. E já trabalhava nisso, já estava aqui. Então eu acho que hoje a gente precisa planejar melhor. Acima de tudo, o nosso tempo. Fazer uma gestão melhor do nosso tempo, do nosso dia a dia, da nossa estrutura, das nossas pessoas. Lembrando que o contato humano é a faísca desse grande fogo, desse grande calor que se cria, que é o que gera os resultados, é o que faz as coisas acontecerem, né? A gente não pode deixar de pensar nisso, né? Quando você olha lá para o Instituto Capilari, as pessoas quando pensam no Instituto, e eu adoro ir até lá, você sabe disso, pensam na empresa como uma escola, num lugar onde as pessoas se encontram, onde as pessoas se veem, conhecem, trocam experiências. E tudo cresce a partir disso. Celso, quando você fala desse comportamento de mercado, que é esse ilusório, né? Eu vou pautar minha empresa numa imagem, sem conexão com pessoas, né? Depois do Covid, nós fizemos uma campanha no Instituto que ela tem esse contexto, recomeçar, porque nós estamos num novo cenário, né? De principalmente foco em saúde integrativa, tá aqui, né? Essa conexão. Empreender,
visto que a beleza é empreendimento, são empreendedores que têm um plano de carreira, que têm um propósito e uma missão, né? E crescer. Para crescer eu preciso o quê? Focar. Então, quando a gente pensa nessa conexão, precisa de ser real. Eu preciso de um projeto, de uma estrutura, de uma construção real. E a partir daí eu penso muito numa palavra, que é metodologia validada. O que é uma metodologia validada? Aquilo que já foi uma experiência, um experimento, e no caso do Instituto Capilari, eu falei que eu estou com a Granda desde 2008, né? Que eu comecei a me desenvolver realmente, a entender o que a marca, o propósito da marca a partir de 2012, e eu levei um tempo para ser lapidada. Em 2016, com o Papa Beauty, eu falei, caraca, isso tudo que eu já venho aprendendo tem um propósito. Não é assim, não é vender cosmético, não atender, eu tenho um propósito na minha vida. Eu preciso oferecer um benefício, deixar um legado, né? Que é o que eu enxergo de você. Obrigado. Você faz isso com as pessoas, você transforma as pessoas. E para isso a conexão entre essa família Martins, a família Granda, ela está aqui, ela é externizada aqui no cosmético. Fabricar algo que a gente também vai criar um efeito cascata. Então, quando eu vejo isso acontecendo, e que acontece muito, né, lá na minha região, vários trabalhos com esse cunho, eu penso o seguinte, as pessoas, elas acabam não criando essa interação porque elas não conhecem o que realmente é palpável, o que tem a ver com essa metodologia validada. Então, se você pensar nisso, por que hoje as nossas empresas, o Instituto Capilari, nós temos um projeto acontecendo lá de formação básica em terapia capilar, que é em parceria com a Academia Brasileira de Tricologia. Eu tenho uma médica dentro da sala de aula, junto com diversos cabeleireiros, e nós estamos construindo uma linguagem pilar da base zero. Nós tivemos o Triap Connection. Triap Connection. Voltei aqui. Nós tivemos agora o Triap Connection, que foi esse projeto de inserção do profissional cabeleireiro para ele criar uma dinâmica nova de uma linguagem de saúde integrativa, que é esse despertar em sala, que é esse programa que foi feito online, remoto. E olha que interessante, de Belo Horizonte nós tínhamos 5 médicas dentro da sala de aula que ficaram encantadas. Meu Deus, como que esse curso eu quero fazer? Ele é só para médico? Não. Esse é um projeto do profissional da beleza que a partir de agora, com essa conexão com a marca Granda, com a Enat e com o Instituto Capilari, vão construir, tornar o cabeleireiro um agente de saúde. Olha para você ver que isso é forte. Incrível. Isso é forte. Estratégia incrível. Bom, primeiro a gente precisa lembrar que a gente tem uma geração nova de médicos, né, no mundo todo. E são pessoas, são na maioria das vezes profissionais que são abertos a uma série de outras coisas que não aconteciam com as gerações anteriores. Né? Então, primeira coisa, é muito legal ver médicos receitando, né? Não, e misturados com a gente, né? A gente está vivendo uma situação dentro dos nossos programas. Eu tenho convidado muitos amigos cientistas para virem para a sala de aula, contar, ensinar, dividir, né? E às vezes você pega uma doutora, um PhD num assunto e por incrível que pareça, às vezes ele está diante, depois de tantos anos preso dentro do laboratório, ele tem ali a oportunidade de contar como foram esses anos para essas pessoas, dizer qual que é a relação daquilo que ele faz de ciência avançada. E o que eu tenho recebido de retorno disso, Margarete, é o muito obrigado do fundo do meu coração, dos alunos que estão aqui embaixo. Sim. E um muito obrigado do fundo do meu coração do professor doutor, do PhD que vem falar, que ganha
essa oportunidade de vir dividir isso com as pessoas. Então você investir na promoção dessa oportunidade, a gente investir esforço na construção dessa possibilidade, desse encontro entre esse pesquisador, esse cientista, esse profissional incrível que tem anos de estudo, de pesquisa e ciência acumulada dentro dele, com pessoas que às vezes não acreditam que aquilo existe ou que não sabia da profundidade daquela informação. Isso é inovar de verdade, né? A gente tem um viés diferente nesses programas justamente pela oportunidade multidisciplinar e pela oportunidade de você misturar pessoas de diferentes áreas e formações e as pessoas se permitirem conviver. É isso que encanta. É isso que encanta o programa. Os programas, eles são encantadores por conta disso, das pessoas se permitirem conviver entre si, né? Sim. E aí você de repente olha em algum momento uma médica conversando com uma cabeleireira, que às vezes a cabeleireira entende muito de química capilar e a médica tem um entendimento mais superficial disso, mas que entende muito de saúde integrativa por questão da sua própria formação, né? Então, essas pessoas conviverem significa uma oportunidade adicional de trocar essa experiência humana e que fortalece todo mundo. E de criar admiração, Celso. Eu tenho visto muito isso. Os profissionais de diversas áreas, eles se admiram. É muito legal isso. É muito incrível, muito muito incrível mesmo. E aí, a gente falou de uma coisa, de construção, de tecnologia cosmética. Todo mundo sabe que lá no Instituto Capillari, quando entra, eu falo, a primeira base da nossa educação é a tricologia cosmética, que tem a ver com desenvolvimento. Porque não adianta o profissional da beleza ou até da estética, ele não tem autonomia de mandar manipular. Ele não. Né? Não. Ele tem que trabalhar com um cosmético pronto. Então eu tenho que saber quais são os ativos que vão melhorar aquele problema que eu tenho ali para resolver. Nós, como profissionais da beleza e também da estética, nós vendemos soluções. E as soluções estão com a interação cosmética. Então a tricologia cosmética, para mim, é a base fundamental da nossa educação, do Instituto Capillari. Então não adianta eu entender tanto esse cunho científico e ser uma pessoa que eu falo muito bem, que eu entendo muito bem, mas na hora que eu vou tocar o ser humano ali para resolver um problema do cabelo, eu não sei o que fazer, como fazer.